Livro do profeta Amós, capítulo 5. Profeta Amós, capítulo 5. Mesmo assentados, convido que estejam atentos à leitura da palavra e peço também aos irmãos que observem se tem alguém ao seu lado aí, ou no banco da frente ou de trás, visitando, que você possa compartilhar a palavra. Amós, capítulo 5. Eu lerei do versículo 1 ao versículo 9, e a igreja vai acompanhar a leitura. Amós, capítulo 5, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100. Aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Oremos ainda ao Senhor. Deus, continue falando ao nosso coração. Continue, Deus, trazendo edificação e crescimento espiritual às nossas vidas. Que possamos ser edificados, ó Deus, através do Espírito Santo do Senhor, agindo em nossos corações. E isso, ó Deus, possa produzir em nós frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amados, o profeta Amós, ele é chamado a trazer uma mensagem ao povo de Israel. E a ênfase dada nessa parte do texto é um lamento. Mas nesse lamento há um convite. O versículo de número 4 e o versículo de número 6 traz a mesma expressão: buscai e vivei. Amós, ele profetizou no tempo do rei Uzias, no tempo de Jeroboão, ambos reis em Judá, Uzias em Judá e Jeroboão em Israel. E uma mensagem a esse povo era relacionado a tudo aquilo de ruim que estava acontecendo e que o povo estava se distanciando de Deus. Portanto, não é diferente de nós hoje. Compartilhamos agora há pouco lá também em Itanguá sobre a questão da pátria celestial, baseado no texto de Hebreus capítulo 11. E é interessante que, não sei quantos que são assim, mas eu particularmente gosto demais do Brasil. Não sonho assim com ir para tal lugar, fora do Brasil, né? Estados Unidos, França e tal, e etc. Posso até ir como fruto da obra missionária. Isso aí eu já falei com a Adélia, né? Falei assim, eu acho que um dia, não sei quando, né? O pastor está falando isso aí, não está? Para Deus levantar missionário, né? Não sei. Não é à toa que a gente aprendeu um pouquinho de espanhol, né? Não é à toa que nós passamos um mês lá entre os paraguaios. Mas a nossa pátria é legal. Tem muitos lugares bonitos. Mas vivemos, amados, um tempo de grande corrupção no governo, de grandes corrupções na vida do povo, relacionado à mentira, adultério, divórcios,
por qualquer motivo, sem os motivos bíblicos. Vivemos um tempo em que é normal se fazer coisas erradas. Sexta-feira mesmo estava me direcionando para minha casa, e veio um motoqueiro e colide com o nosso carro. E aí fui conversando, daí a pouco fiquei sabendo que o rapaz era crente, mas ainda estava sem habilitação, a moto não era dele, estava ainda no nome do outro proprietário, ele não tinha transferido para o seu nome, ou seja, totalmente errado. Por mais que talvez em alguma possibilidade ele fosse estar certo, mas era crente. Vivemos isso, amados. Infelizmente vivemos isso em nossa nação. Não era diferente o povo de Israel aqui. Vivia a sua vida longe do Senhor, afastado do Senhor. Deus havia levantado Josias para produzir as reformas necessárias para o povo de Deus. Portanto, a palavra de Amós, direcionado por Deus, inclusive no versículo 5, é dizendo: porém não buscais Betel, nem Gilgal, nem Berseba, porque o povo de Israel se prendia muito a lugares, a coisas deste mundo. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é buscar a Deus. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre buscar a Deus. Buscar é algo interessante. Quantos buscam objetivos? Por exemplo, quem gosta um pouquinho de aventura, né? Vai lá, vou no pico mais alto do mundo. Outros querem buscar aí os seus direitos. É meu direito isso, é meu direito aquilo, vou buscar o meu direito. Eu quero buscar algo. Buscar dá uma ideia de algo que está perdido. Buscar nos dá uma ideia de descobrir algo, de encontrar algo, de conhecer algo. E é mais ou menos isso que a palavra de Deus está nos dizendo quando Amós fala de buscar. É justamente isto que Amós está dizendo. Porque o povo tinha perdido a percepção de quem era Deus. O povo estava buscando tantas outras coisas, menos a Deus. Portanto, era necessário encontrar Deus. E por que buscar o Senhor? Em primeiro lugar, nós vemos aí no versículo de número 5, porque buscar a Deus requer uma adoração exclusiva. Buscar a Deus requer uma adoração exclusiva. Diz assim a palavra do Senhor, versículos 4 e 5. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém, não buscais a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Amados, o povo de Israel eram expert em idolatria, influenciado por tantos outros povos, por tantas outras nações, justamente por desobedecerem a Deus na entrada da terra prometida. Antes Deus tinha dito para eles: olha, exterminem todo esse povo idólatra, porque Deus conhece os corações. E o povo começou até bem, mas num determinado momento, o povo começou a fazer acordos. Aqui, vamos ser bons vizinhos, vamos ser amigos aqui. E estas influências do mal afetaram o povo de Israel, e isso influenciou o culto a Deus. Alguns reis, como Asa, por exemplo, promove reforma religiosa na vida do povo, justamente para que o povo voltasse a buscar unicamente Deus. Deus requer de nós uma adoração exclusiva. Quantas pessoas estão colocando outras coisas no lugar de Deus? Às vezes nós colocamos a nossa profissão acima de Deus. Às vezes nós colocamos os nossos bens acima de Deus. Às vezes nós colocamos pessoas no lugar de Deus. Às vezes nós colocamos situações acima de Deus. A minha pergunta para você, meu querido, nesta noite, nesta oportunidade é: tem alguma coisa que está dividindo a sua atenção com Deus?
A palavra do profeta Amós é dizendo para nós: não dê lugar a coisas, a lugares, a pessoas. A nada dessas coisas. É necessário buscar o Senhor. O povo estava ali vivendo uma falsa religiosidade. Observe aí, vira uma parte da sua Bíblia, no versículo de número 25, 26 e 27, diz assim: apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjar no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. O povo se adequou a coisas deste mundo. O povo se distanciou de Deus. Estava vivendo ali uma falsa religiosidade. Assim, infelizmente, no nosso tempo, muitos agem desta maneira. Você que está aqui, meu querido, já foi falado sobre isso nesta noite. Não pode viver um cristianismo apenas aparente. Apenas de domingo à noite, cumprir meu ritual religioso. O alerta da palavra de Deus é bem claro. Inclusive, Paulo fala isso lá em 2 Timóteo. Tendo forma de piedade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade. Paulo diz para Timóteo que deveria fugir dessas pessoas, porque o poder de Deus não estava neles. Foge dessas pessoas. Amados, precisamos ser cristãos o dia todo dia, toda semana, em todo lugar, em todo tempo. Essa coisa de acharmos que vamos à igreja um dia, lemos a Bíblia em algum momento, cumprimos o nosso ritual religioso, isso é coisa do diabo. Nós damos ouvido a essas coisas, nós somos influenciados por isso. Mas cristianismo é no dia a dia. Buscar o Senhor deve ser sempre. Nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Você tem adorado exclusivamente ao Senhor. Por que buscar o Senhor? Em primeiro lugar, porque Deus requer de nós uma adoração exclusiva. Meu querido, não pratique uma vida cristã apenas superficial. Aliás, isso seria uma afronta, porque superficialidade não tem a ver com cristianismo. Falso diz respeito ao inimigo das nossas almas, das nossas vidas. Falsidade, superficialidade, falta de amor, mentira, isso é coisa daqueles que não amam a Deus. Você ama a Deus? Por que buscar a Deus? Porque o Senhor requer uma adoração exclusiva. Não deixe que outras coisas tomem lugar de Deus na sua vida. Em segundo lugar, por que buscar a Deus? Versículos de número 6 e 7. A palavra de Deus nos diz assim, Amós capítulo 5, versículos 6 e 7. Buscai o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Por que buscar o Senhor? Por que buscar a Deus? Porque Deus abomina a injustiça. Porque Deus abomina a injustiça. Bom, volte aí uma página da sua Bíblia, talvez, capítulo 2, versículos de número 6 em diante, diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não suscitarei o castigo, porque os juízes
vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Capítulo 4, versículo 1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei a vosso marido, dai cá e bebemos. Diferente de nós hoje? Hein, amados? Não. O povo se encontrava constantemente na prática da injustiça. Assim é em nossa nação. Assim é no meio da igreja, chamada evangélica. Assim é no meio da nossa sociedade. Então, por que buscar a Deus? Porque Deus abomina a injustiça. Então não busque essas coisas. Não caia no erro da injustiça. Não pratique a injustiça. Não aplauda a injustiça. Não concorde com a injustiça. Deus ordena isso em todo o tempo ao povo de Israel. Se você ler lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 19, a palavra de Deus nos diz assim: não torcerás a justiça, nem farás acepção, nem suborno, nem prática semelhante. É um alerta da palavra de Deus para nós. Quando eu busco a Deus, eu vou me afastar da injustiça. Quando eu busco a Deus, eu vou ser mais parecido com Deus. E Deus é justo. Quantas pessoas estão por aí pregando apenas que Deus é amor? Não, Deus ama. Não, Deus perdoa. Mas nós somos chamados, amados, a buscar o Senhor e a lutar contra toda forma de injustiça. A igreja verdadeira age desta forma. E quem é a igreja? Eu e você. Eu e você somos a igreja. E precisamos então agir de acordo com a palavra de Deus. E o convite de Deus através do profeta Amós para nós hoje é: buscai o Senhor. E é interessante que a figura usada por Amós aqui, no versículo de número 6 e versículo de número 7, é a figura do fogo. Porque o fogo vem para eliminar toda a impureza, toda a injustiça, todo o mal que é praticado. Portanto, abri aqui um parênteses, cuidado, quando você cantar aí pedindo fogo, quando você orar pedindo fogo, cuidado. Quase 100% dos textos da palavra de Deus relacionados ao fogo dá uma ideia de purificação. Amados, não podemos continuar numa vida de impiedade. Não podemos continuar numa vida de injustiça. Não podemos continuar numa vida de maldade como tem acontecido em nossa nação, em nossa cidade, em nosso bairro. Quantas coisas ruins acontecendo. Quem acompanhou o Jornal do Espírito Santo essa semana, viu o caso de um homem que foi preso porque tinha agredido a esposa, e a esposa foi lá, pagou a fiança dele. Ele chegou em casa, matou a mulher e fugiu. Alguém viu ele, na cidade mineira e ligou para a polícia e foram lá e prenderam ele, está preso. Maldade. Não vamos entrar nos pormenores, quem está certo, quem está errado, quais as motivações da esposa, do marido e etc. Mas maldade. E nós, como povo do Senhor, muitas vezes olhamos apenas para situações e nós achamos que elas estão longe de nós, que não tem a ver com nós.
que não está relacionado a mim e a você, mas está sim, porque nós somos chamados a pregar o Evangelho de Jesus em todo tempo, em todo lugar. E talvez coisas, situações terríveis podem acontecer no nosso meio familiar, na nossa vizinhança, entre colegas de trabalho nosso, e nós não estamos alertando as pessoas quanto à prática do mal, quanto a atitudes erradas que estão contrárias à vontade de Deus. E só pode agir assim, lutar contra toda sorte de mal, aqueles que buscam o Senhor. Sabe por quê? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, diz: porque a ira de Deus se revela contra toda a impiedade. O que é impiedade? Falta de piedade, falta de temor a Deus, falta de buscar a Deus. Então a ira de Deus se revela contra isso. E o que aconteceu que Paulo diz lá? Deus os entregou às suas paixões. Senhor, tem misericórdia de nós. Essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso pedido. Essa deve ser a nossa súplica, amados. Senhor, tem misericórdia de nós. Para que isso não aconteça na minha vida, na sua vida. Porque já pensou se o Senhor deixar e nos entregar a toda sorte de piedade? Nós faríamos coisas terríveis, piores do que muitas pessoas estão fazendo por aí, e até alguns que nós acusamos, que vemos em alguma reportagem, alguma coisa semelhante. Porque o homem, por si só, é corrupto. Ai de nós, amados, se não for Deus agindo na nossa vida, no nosso coração. Portanto, esse convite, esse chamado, que faz parte de um lamento do profeta Amós, ele é tão atual para o meu coração, para o seu coração, para as nossas vidas, amados. Esse convite, ele é especial, porque ele produz vida. Veja que a palavra do profeta Amós é: buscai e vivei. Buscai o Senhor e vivam. Você quer ter vida? Você quer ter vida em abundância? Então busque o Senhor. Eu te convido a abrir no profeta Isaías, capítulo 55, talvez você sabe de cor, versículo de número 6. Isaías 55, versículo 6. Nós vamos ler todos juntos. Isaías 55, versículo 6. Leiamos. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que isso seja verdade no meu coração e no seu coração, meu amado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O profeta Amós falou isso lá há muito tempo atrás. Buscai e vivei. Muitos morreram, muitos foram consumidos, muitos foram destruídos. Entre aspas, inocentes morreram, porque o povo não buscou o Senhor, porque o povo não deu ouvidos à voz do Senhor, porque o povo não ouviu o profeta do Senhor. Mas a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite: você quer ter vida? Então busque o Senhor. Busque o Senhor. O profeta Isaías nos mostra de forma bem clara: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um tempo que não será possível encontrar o Senhor. Não será possível ouvir mais falar do Senhor. Não vai ter tempo mais de arrependimento. Portanto, hoje é a hora de buscar. Este é o momento de buscar o Senhor. Que eu e você possamos todos buscar o Senhor.
possamos nos arrepender se tem algo que precisa de arrependimento. Que nós possamos nos envolver com o Senhor, se ainda não temos feito isso. É necessário encontrar o Senhor enquanto é tempo. Você que está aqui nesta noite, seja membro da igreja ou não, porque esta mensagem é para todos nós. É necessário buscar o Senhor. E existe uma promessa maravilhosa. Vivei. Tem muitas pessoas que não estão vivendo no sentido pleno da vida, porque estão mais presos a coisas daqui, as suas angústias, as suas preocupações, a sua ansiedade, o seu medo, e acabam não vivendo, não aproveitando esta vida. E nem a que o Senhor tem reservado para nós na eternidade. Já vivamos, amados, as realidades do céu, de alegria eterna, de regozijo eterno, de felicidade eterna, aqui. Buscai o Senhor e vivei. Que isso seja verdade em cada um dos nossos corações, em todas as nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado, para que outras pessoas desfrutem desta bênção através da nossa forma de buscar o Senhor. Um Deus que requer adoração exclusiva, um Deus que não concorda com a injustiça, um Deus que quer nos produzir uma vida verdadeira. Que isso seja verdade em todos os nossos corações, todos que adentraram aqui nesta noite. Que Deus assim nos abençoe e nos capacite a isso. Amém. Pastor Everson, convido que faça a oração.